falar brevemente sobre Henry David Thoreau, algo bem introdutório e o mais didático possível do autor do ensaio Resistência ao Governo Civil, ou, como é mais conhecido, Desobediência Civil. Nesse autor, os escritos autobiográficos e a sua própria conduta diária são fundamento daquilo que ele escreve. As conferências, os ensaios são relatos profundos de vivências e posicionamentos morais de uma conduta onde as questões de filosofia política e natureza estão na pauta de suas vivências. Para situar o pensamento moral e político desse autor, é fundamental compreender como ele viveu e se comportou na pequena cidade de Concord no século XIX, bem como entender como seus escritos ainda motivam movimentos sociais e políticos por todo o mundo. O modo pelo qual se observa a tradição filosófica, com suas delimitações por segmentos, não se enquadra a Thoreau. O autor de Walden foi o norte-americano mais lido do mundo, com sua obra-prima que eterniza o nome de um lago. Mas sua filosofia não foi um achado óbvio no meio acadêmico. Henry David Thoreau nasceu em 1817 e morreu jovem ainda, aos 44 anos, em 1862, na pequena cidade então de Concord, no estado de Massachusetts. Ele foi o terceiro filho, o terceiro de 4 filhos de John Thoreau e Cynthia Dunbar. Tinha um irmão chamado John Jr. e 2 irmãs, Ellie e Sophia. Eram o que podemos chamar de classe média modesta, descendentes de franceses pelo lado paterno. Thoreau se formou em Harvard, no que podemos chamar hoje talvez de humanidades. Thoreau trabalhou como professor, fabricante de lápis e agrimensor. Abriu uma pequena escola com seu irmão John, a Concord Academy, onde aplicava métodos pedagógicos avançados para a época, abolindo castigos físicos para estudantes e abrindo espaço para observações da natureza com aulas ao ar livre. Era inovador, desde meados do século XIX. O trabalho como fabricante de lápis foi uma interferência notável no empreendimento familiar. O pai dele trabalhava com isso e ele fez trabalhos bastante relevantes, inovou na fabricação de grafites, por exemplo. Evidentemente que havia adquirido em Harvard conhecimentos gerais e depois amplificou seus estudos, o que lhe proporcionou a criação de um grafite altamente resistente. Isso ajudou o negócio familiar. Tal evento foi responsável por alavancar as vendas e a fábrica cresceu de forma notável. Como agrimensor, Thoreau se realizava profissionalmente. Difícil aqui dimensionar uma profissão em detrimento das diversas atividades que ele realizou, como investigações no campo da biologia e seus estudos sobre maçãs selvagens. Mas era como agrimensor que ele interagia profissionalmente com maior intensidade diante de seus vizinhos. Nesses trabalhos era remunerado por fazer o que gostava, andar por pântanos, campos, pradarias. Para seus contemporâneos, o grupo dos transcendentalistas norte-americanos, Thoreau era mais uma figura amigável que um intelectual de prestígio, como foi o caso da interpretação de Emerson acerca da vida de Thoreau. Ralph Waldo Emerson, amplamente conhecido pelo seu famoso ensaio Natureza, foi um dos mais notáveis intelectuais americanos. Ao mudar-se por acaso para uma residência próxima da família de Thoreau, tornou a pequena Concord da época um reduto de erudição. É fundamental notar a relação estreita entre Thoreau e Emerson e o grupo dos transcendentalistas. O pensar de Thoreau e sua ação cotidiana se embrenhavam em uma visão transcendental de filosofia. A relação com Emerson, que trago aqui de relance, de improviso, foi fundamental para o pensamento de Thoreau.
Seria uma dificuldade grandiosa, enorme, ou um caminho possível de se trilhar, deixar de considerar a relação entre os dois pensadores. Se Emerson foi um autor de prestígio e chegou mais longe que Thoreau em números de leitores quando vivo, Thoreau viveu a filosofia com maior intensidade. Afinal de contas, para a maioria das pessoas, uma coisa é pensar, outra é viver intensamente o que se pensa. E para Thoreau, pensar e viver fazem parte de uma mesma proposta de conduta. A casa de Emerson era um reduto intelectual. Thoreau aproveitava a biblioteca do mestre, ou aproveitou a biblioteca do mestre e se tornou amigo da família, sendo muitas vezes um auxiliar para todo tipo de serviço, como jardinagens, pequenas reformas, enfim. Era o faz-tudo de Emerson, a grosso modo. Tudo isso, em síntese, para além da amizade com a família, né, ter acesso aos vastos títulos da biblioteca de Emerson. Esses são alguns fatos importantes sobre a vida de Thoreau, como ele viveu, como escreveu, para que a gente possa entender sobre a desobediência civil, sobre a proposta de uma vida simplificada ou simples, assim por exemplo.